Olá, este é o segundo Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Esta será a terceira palestra do mês de abril, encerrando o mês de abril, neste 30, né, de abril de 2024. Estou aqui com o estimado Yun-Ki Lee, membro da Comissão de Relações Internacionais da OAB São Paulo, sócio fundador do escritório Librock Camargo, diretor jurídico do Corinthians, e a mim, o que deixa muito feliz, meu amigo, daqueles que a gente conta na palma da mão. Li, do Brasil, boa tarde, espero que esteja tudo bem consigo, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre ESG, inteligência artificial e objetivos de desenvolvimento sustentável, é isso? É isso sim, tudo bem, Rui? Prazer enorme estar participando aqui. Um bate-papo, vamos chamar assim, né? Sim. Convite honroso, agradecer bastante a você, a todos os membros e membros do seu escritório e o pessoal que vai nos acompanhar aí, tentar enriquecer com esse papo sobre inteligência artificial, o ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não exatamente nessa ordem, porque a gente sabe que isso é uma coisa assim reflexiva, no sentido de que um interage com o outro, se miscui, e fica bastante interessante essa discussão, né? Sim. E chama atenção ali que recentemente você publicou, né, justamente, juntamente com outros dois autores, um deles, inclusive, o Christian Lee, teu filho, que tem se debruçado sobre essa temática também, um artigo provocativo, justamente sobre essa linha, ESG, ODS e A. E daí eu queria fazer uma provocação para ti, antes de iniciares a tua fala, mostrando a conexão entre os três, né, dentro da provocação que fizeste no artigo. Li, eu entendo que as práticas ESG podem ser também uma ferramenta de aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Você confirma isso? Acredita nisso ou vai fazer uma correção na minha ideia nesse sentido? Com relação ao artigo, Rui, esse artigo fará daqui a pouco um ano e foi redigido em 6 mãos, as minhas 2 mãos, a do Christian e também da Luísa Bugelli, Uhum. que, vamos dizer assim, eu com mais experiência trabalhei as ideias e os dois mais jovens me ajudaram em aprofundar, especialmente no que tange à inteligência artificial e também no sentir, vivenciar e pensar deles mais jovens, né? Se não me engano, um de geração Z, Zoomer, e a outra, a Luísa é da mais jovem, uma visão um pouco mais rejuvenescida desses 3 tópicos, que é a inteligência artificial, a SG e o ODS. É, com relação a isso, olha que curioso, já faz quase um ano que esse artigo, para discutir, para iniciar pelo menos um pensamento ou provocar o debate, tem quase um ano, mas ainda está sendo os trends que você pode procurar no mundo todo, inteligência artificial, ESG, em termos de sustentabilidade, juntamente com o ODS. O que a provocação que foi feita aqui é, apesar de cada um desses trends, o ESG, o DS e a inteligência artificial, serem tópicos autônomos, ou seja, na prática, um parecer que não depende do outro, cada um pode catalisar si mesmo. Por isso que eu falo em relação reflexiva. Vamos dizer que a inteligência artificial no sentido mais ferramental, ou seja, acelerador da sustentabilidade que se busca pelos conceitos de ESG e também pelas métricas do ODS, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, essa é vamos chamar assim, esse é o jogo que se faz, o que um precisa do outro e o que o outro pode oferecer para um e vice-versa. É nesse sentido. Mas aí, Rui, olha que curioso, né? E para que se busca
tudo isso? A inteligência artificial, ESG, ODS? Basicamente, é o bem comum, o chamado bem-estar geral. Ou seja, você busca um planeta, uma vida mais sustentável para que a vida seja melhor. Esse é o bem comum de todos. Daí os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 também têm com foco nisso. E a inteligência artificial foi criada pelo ser humano, lembrando que é uma criação do ser humano, justamente também para que possa gerar um bem-estar para a gente. Esse é o jogo de Li, instigar a discussão, né? exato. Numa premissa de que no século XXI o mote da vez é a sustentabilidade e nós precisamos nos atentar a isso, considerando a questão das mudanças climáticas, de todo o cenário que o mundo vive fruto da exploração humana, me parece, para além de plausível, a conexão entre essas três temáticas, mas que uma pode servir efetivamente de catalisador para a outra. E vocês, em seis mãos, tangenciaram essa questão de que um pode ser facilitador do outro, notadamente a questão da inteligência artificial como uma ferramenta, um mecanismo para a facilitação da implantação, efetivamente, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e das práticas ESG. Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Eu diria assim, ó, quando se fala de inteligência artificial, eu acho que de cada 100 pessoas, 100 reconhecerão que a inteligência artificial vai ser grande, vai ser não, já está sendo um grande catalisador. Quanto a isso, não há dúvida. Dessas 100 pessoas, praticamente as próprias 100 pessoas, em graus diferentes, têm a preocupação em relação à inteligência artificial. Essa preocupação pode ser de dizimação de postos de trabalho, de má utilização da inteligência. Então, para a gente chegar com uma conclusão, ou seja, num ponto de partida para a discussão, eu vou pegar a parte final. O ESG e o ODS pode servir de suporte ético para a inteligência artificial e a inteligência artificial ser catalisadora, ou seja, a concretização de uma forma mais acelerada e mais eficiente da sustentabilidade. Por que eu costumo dizer isso? Porque a inteligência artificial, esse temor, essa preocupação que vem justamente do que vai ser guiar a inteligência. Então, é preciso um conteúdo ético, moral, que a gente possa balizar a inteligência. E eu acredito que o ponto de partida bom seja o próprio SGODS. Mas aí, Rui, a gente precisa colocar em nossas mentes, ou pelo menos recapitular o que é cada um desses conceitos ou termos, o que é IA, o que é ESG e o que é ODS. Pode parecer um pouquinho pedante, né? Mas a gente vai precisar dos conceitos, não dá para navegar sem os conceitos. Então, só para recapitular um pouquinho, e lembrando bem que ainda hoje, porque isso nós estamos em uma mutação muito grande, então a gente pode ver IA como uma sigla, né, para inteligência artificial, que é uma área da ciência da computação, e aí não são minhas palavras, estou me valendo de definições que existem atualmente, né? Uma ciência da computação que vai ser dedicada ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Isso vai incluir, por exemplo, a compreensão da linguagem natural, o reconhecimento de padrões de imagens, a tomada de decisões e a resolução de problemas. Daí também a boa literatura atual diz que nós temos diferentes tipos de inteligência artificial. Bem, basicamente, pode conceituar ou subdividir em algumas partes da seguinte forma: vai incluir um sistema de aprendizado de máquinas, o famoso machine learning, né? Que são Uhum. capazes de aprender e melhorar o desempenho a partir de experiências passadas e dados históricos, ou seja, você faz uma capacitação, um ensinamento para a máquina, para que aquela atividade humana que a gente levaria X tempo seja reduzido ao máximo e com uma eficiência até melhor.
Aí também tem as redes neurais artificiais, que são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso humano, que são usadas para modelar relações complexas na verdade, entradas e saídas para encontrar padrões nos dados, ou seja, você buscar padronização, aquela coisa, por exemplo, que a gente vê muito em filmes de suspense, né? A FBI utiliza padrões para buscar. Aquilo era feito meio máquina, mais máquina e ser humano para analisar. Continua com a interação do ser humano, só que agora com a inteligência artificial de uma forma muito mais capacitada, por exemplo, pela machine learning. Tem os processamentos de linguagem natural, os famosos NLP, que é uma área da IA, da inteligência artificial, focada em permitir que as máquinas entendam, interpretem e gerem linguagem humana. Nós vamos ter um pouco da parte generativa, né, por exemplo, para redigir juntos textos, né, que o ChatGPT, na versão pública gratuita ou na versão paga, fazem isso muito bem. Tem também a visão computacional, que é a capacidade de um computador ver e interpretar imagens visuais. Isso nós já temos outras inteligências artificiais que fazem isso. E também, por fim, tem a parte da robótica, que é o design e o uso de robôs programáveis para realizar tarefas. Então, bem basicamente, isso é o IA. Tudo que a gente pode fazer hoje de uma forma super acelerada, né? O ESG já é aquela sigla clássica, já mais conhecida, né, do Environmental, Social and Governance, ou em português, o nosso vernáculo ambiental, social e governança, e vai se referir a fatores chaves para a gente medir a sustentabilidade e o impacto social de uma empresa, mas hoje em dia não só de empresa, mas também de entidades não governamentais ou entidades públicas, né? Então, vai ver o impacto ambiental, o impacto social e que modelos de governança são utilizados para conseguir atingir essa sustentabilidade em social e ambiental. Aí pode a gente usar alguns exemplos, né, nos fatores, por exemplo, ambientais, vai se relacionar como uma empresa realiza suas operações, suas atividades, em termos de impacto ambiental, nas partes sociais, essa consideração da empresa na sociedade, não somente com os seus players, os seus stakeholders. Então, o conceito de stakeholder, aquele que participa numa empresa, é muito além do que só acionistas, fornecedores, empregados e colaboradores, mas também a sociedade, os seus consumidores, mesmo aqueles mais distantes, porque lembrando que uma empresa ela pode ter um impacto ambiental no local, por exemplo, aqui no Brasil, e impactar o ambiente do outro lado do mundo, por exemplo, na China, no Japão, na Coreia. No que tange a fatores de governança, nós estamos falando de modelos de gestão em empresa para dar transparência, buscar o equilíbrio e a diversidade, por exemplo, da diretoria, esse tipo de coisa toda. E, por fim, eu vou deixar para você, que você também entende muito do assunto, sobre os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17, né, no inglês, os SDGs, né, Sustainable Development Goals. Aí eu te jogo uma classificação dentre os três fatores que é para fins didáticos apenas, né? Fala um pouquinho para nós aí lá dos 17 e 10, que você manja muito também, Rui. Li, em que pese você seja o nosso personagem principal, eu vou usar a minha colinha aqui. Eu Os também estou com uma objetivos. colinha, gente. É normal. É isso Nós aí. não somos inteligência artificial. Não Pois tem é, somos problema seres quanto a humanos. isso. É isso. Mas, enfim, Li, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ele veio, né, foi estabelecido no ano de 2015 como um dos braços da Agenda 2030 da ONU para o fomento do desenvolvimento sustentável. Você já bem estabeleceu aqui para o pessoal que eles são 17 objetivos. Dentre eles, né, a gente pode lembrar alguns, eu não vou saber todos de cabeça, mas a questão de energia limpa e acessível, consumo e produção responsáveis, a questão da ação contra a mudança global do clima. Eu estou muito voltado a essa questão das mudanças climáticas nos últimos dias, Li, até porque foi temática que enfrentei lá na Goethe, em Frankfurt,
há 2 semanas atrás. Para além disso, a questão de vida na água, a erradicação da pobreza, acesso à justiça, igualdade de gênero, crescimento econômico e trabalho decente, redução das desigualdades. Ou seja, dá para perceber que os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da Agenda 2030 têm uma finalidade muito clara, qual seja permitir ou propiciar um mundo melhor para nós, seres humanos. O X da questão é efetivamente torná-los reais, palatáveis, práticos, que as pessoas sintam a importância de cada um deles no dia a dia. E acabei de lembrar de mais um que é muito importante, que é a paz, justiça e instituições eficazes. Notadamente no momento que a gente vê uma guerra dentro da Europa, uma outra guerra no Oriente Médio e situações de beligerância por toda a África, sem contar o que se passa na América Central. Fui bem, É, Li? foi ótimo. Esse último que você falou, do S16, né, que tem muito a ver com nós, que somos operadores de direito, Sim, e que tem um subcapítulo sobre a justiça eficaz com duração razoável de um processo, por exemplo, né? Mas aproveitando a toada que a gente está muito no mundo da matemática, eu vou fazer um ensaio, vamos dizer assim, né? Entre conjuntos e subconjuntos para o pessoal tentar captar melhor o que é SG, o que é DS, para depois a gente adicionar a inteligência artificial nesse bate-papo. Então, pense no SG como um conjunto. É um conjunto formado por três partes, né? O E de ambiental, environmental, né? O S de social, social, e o G de governança, de governance. E aí nós vamos pegar o 17 ODS e tentar, didaticamente, inserir ou dividir o 17 e colocar dentro de cada um dos três fatores do SG. Eu digo didaticamente porque não existe um rigor científico ou de absoluta conceituação, caracterização e classificação. E por que disso? Porque há, dentro dos ODS, um ponto ou vários pontos de intersecção entre diversos ODS. Mas para fazer isso, só para colorir um pouco, nós temos 17 ODS, então vamos começar com o ambiental, o Environment E. Nós vamos pegar o ODS 16, água potável e saneamento. O ODS 7, de energia limpa e acessível. O ODS 12, de consumo e produção responsável. O ODS 13, de ação contra a mudança global do clima. O ODS 14, vida na água. E o ODS 15, de vida terrestre. Aí eu posso pegar o S de social e colocar o DS1 de erradicação de pobreza, o DS2 de fome zero e agricultura sustentável, o DS3 de saúde e bem-estar, o DS4 de educação de qualidade, o DS5 de igualdade de gênero, o DS8 de trabalho decente e crescimento econômico, o DS10 de redução das desigualdades, o DS11 de cidades e comunidades sustentáveis. Isso foi no OS, tá? E, por sim. fim, no terceiro subconjunto de governança ou fator do SG, de G de governance e governança, a gente pode inserir o ODS 9 de indústria, inovação e infraestrutura, o ODS 16 de paz, justiça e instituições eficazes e o ODS 17 parcerias e meios de implementação. Eu estou falando que isso aqui é didático para a gente ter uma ideia, porque alguns podem divergir e colocar, por exemplo, o ODS 4 de educação de qualidade Uhum. em governança. É possível fazer Sim. isso. Tem, por exemplo, também em ambiental, ODS, vamos pegar aqui, uma ação contra a mudança global no clima. Ela é bem possível que caiba numa governança, né? No ODS, puxar esse ODS para a governança. O Não há ODS importância. 8 também, né? O trabalho decente, Porque econômico. são pontos de intersecção. E aí eu faço uma pequena quebra para lembrar
que eu costumo pensar em ESG e ODS sempre naquela toada da dignidade da pessoa humana, com todos os direitos fundamentais humanos sendo expressões ou espécies, subconjuntos daquele uma bem maior, que é a proteção da pessoa humana, que significa o bem comum do bem-estar geral. E é por isso que tem pontos de intersecção, ou seja, pontos em comum. Essa classificação ela é didática, dá para fazer uma boa pesquisa, ainda não tem uma consolidação nesse sentido, talvez façam isso para fins didáticos e para fins de mensuração, mas não há uma caracterização totalmente absoluta, tá? Então a gente chegou aí e viu que eu posso pensar em ESG como fatores, né? Como os objetivos maiores, vamos chamar assim, e dentro de cada um desses fatores, ESG, eu posso inserir os 17 ODS, ou seja, os ODS são como direitos humanos, ou seja, ainda que abstratos, são muito mais concretos do que o conjunto de ESG, que está mais ligado a um conceito mais abstrato, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana. Mas para a gente não ficar tão abstrato, a gente precisa trazer aqui, então, a inteligência artificial. No conceito de inteligência artificial que eu coloquei, longo, a gente pode pensar a IA ainda como se fosse uma ferramenta. Estou simplificando, mas a gente, para raciocinar, a gente traz como ferramenta. E o SG e o ODS como objetivos para buscar o bem-estar Sustentabilidade. geral. Então, Sim. como é que poderia fazer esse jogo entre IA e a sustentabilidade? Sustentabilidade em SG e ODS, tá? Que vai ser altamente recomendável alinhar a inteligência artificial com os princípios do SG e ODSs, porque a IA vai ter o potencial de desempenhar um papel significativo na promoção, ou seja, na concretização do desenvolvimento sustentável e na própria realização dos ODSs. E aí, o que eu posso colocar para você, que é na criação de empresas mais sustentáveis, até que essas empresas pratiquem seus negócios de forma mais sustentável. Ou seja, eu não fujo do escopo das empresas, que é de visar o lucro. Não há problema quanto a visar o lucro, mas é possível visar o lucro fazendo e promovendo a sustentabilidade. Até ouso dizer que é melhor para os negócios de médio e longo prazo, tá? E aí, nós vamos chegar aqui também, como é que pode ajudar, então, nesses três fatores ESG? Então, vamos lá, inteligência artificial no ambiental. Estou com a minha colinha aqui também olhando, porque nós não somos robôs, nós somos inteligência artificial para ter tudo na nossa memória, né? Então, a IA no ambiental, ou seja, no fator E do SG, a IA pode ser usada para otimizar o uso de recursos naturais, nós estamos falando, reduzir o desperdício e melhorar a eficácia energética. A IA também pode ajudar a monitorar e responder questões ambientais, como mudanças climáticas, perda da biodiversidade. Ou seja, olha só como a IA ajuda a promover e ajuda a fiscalizar o fator ambiental. No fator social, a IA pode ser usada para melhorar a prestação de serviços sociais e a perda da biodiversidade, desculpa, como a saúde e educação, ou seja, na saúde e educação, na educação, nós já estamos vendo todos os efeitos da inteligência artificial. Sim. Na saúde, está super em voga, é trend, e há matérias completíssimas nas últimas semanas para cá, seja em periódicos brasileiros ou lá de fora, como a indústria da saúde pode buscar otimização e também oferecer ao mesmo tempo melhores serviços para nós que somos usuários de saúde, né? Então você vê que é uma coisa muito grande que está por trás da inteligência artificial. Mas é preciso garantir, no lado social, que a IA não resulte em discriminação ou exclusão. E é por isso que eu falei para você que se você colocar como suporte, como marco ético, moral da inteligência artificial, o SG e os ODS,
ele vai automaticamente se alimentando dentro do machine learning, né? Do learning, para buscar os conceitos e a filosofia de sustentabilidade. Bom, mas vamos seguir adiante. O IA, no fator G de governança, IA pode incluir o uso de IA para monitorar e relatorar, por exemplo, o desempenho do SG. Então, as métricas que nós estamos buscando, aprimorando, com IA, se não vão ser criados novos métodos, nós vamos poder otimizar, melhorar e facilitar a compreensão, porque as pessoas precisam compreender para poder medir essas questões todas de sustentabilidade. Nos ODS, a IA pode ajudar a atingir vários deles, desde a melhoria da saúde e educação, como a gente já falou, né, até a promoção do crescimento econômico inclusivo e sustentável. Dá um exemplo um pouquinho aqui, ó. Pode, por exemplo, melhorar a previsão de colheitas. Nós vamos ter a inteligência artificial podendo prever, dar uma melhoria muito grande na questão climática. Não é que vai melhorar o clima, a inteligência artificial não vai fazer isso por nós é que vamos ter que fazer, né? Pode contribuir também para o objetivo de fome zero, contribuir. Não é, nós não estamos falando nada de coisa sonhadora, né? E pode também, olha só, fornecer uma educação personalizada. Esses dias eu estava vendo e batendo palmas, não sei quantos anos faz, a cartilha famosa, eu tive isso, O Caminho é Suave, mas O Caminho é Suave teve um objetivo muito grande, acho que é de 48 esse livro, de uma autora que engraçado, o livro é conhecido por todos, eu também tenho que pesquisar no Google para conseguir achar o nome da autora, que eu peço desculpas ainda aqui em memória para ela, porque é uma cartilha, um livro que serviu de base para muitos da educação básica mesmo. Mas olha só, com a IAS eu posso ter personalizado, de uma forma que pessoas em regiões diferentes, pessoas com grau de aprendizagem distintos, possam ter uma educação melhor ainda, né? E aí a gente pensa o seguinte, né? IA, não, IA precisa de SGODS? Em tese, você pode achar que não, né? Mas se você integrar esses princípios do SGODS na implementação e no uso do IA, eu vou ter uma prática reconhecida de que o IA vai seguir os conceitos de sustentabilidade e é que essa tecnologia, essa ferramenta tecnológica, ela vai ter um fundo, um parâmetro sustentável e ético. Essa é uma provocação que está sendo feita, né? É possível isso? Conversei com alguns experts em inteligência artificial, mais no sentido computacional, e eles falam, não é possível fazer isso. Tem que ir aprimorando para ver como é que sai o resultado. Nós temos filmes de ficção científica, de novo, recorrendo ao cinema, né? Uhum. Que sempre a gente vê aqueles robôs inteligentes, já humanoides, né? Ou imitando humanoide, aí tem as premissas básicas, não ferir o ser humano, lembra? E aí, Sim, para não ferir o as ser leis. humano, É, para leis. não ferir o ser humano não sabe o que faz, etc. Isso são os temores que nós carregamos todo. Mas é preciso dar uma base ética para a inteligência artificial e cabe a nós, e vai ser uma ética humana, não tem como fugir muito disso, né? A IA pode processar e modificar os conceitos a ver, ainda não dá para falar nada disso, porque a gente está só no caminhar, acho que inicial da IA, e deve evoluir rapidamente e muito mais, né? Mas e aí, Rui, o que você acha da IA com um fundo ético que a gente poderia traçar para a inteligência artificial? Isso está muito em discussão lá fora e aqui no Brasil, né? Li, partindo dessa premissa, né, dessa provocação que você nos trouxe hoje, realmente a inteligência artificial ela pode servir de não só facilitador para a questão dos ODS e do ESG, mas como você trouxe aqui em sua exposição,
os dois podem servir de parâmetros éticos para a evolução da própria inteligência artificial. E nessa perspectiva, você falava, eu comecei a pensar em uma série de situações aí que ocorreram nas últimas semanas, dentre elas, no dia 20, no último dia 23 de abril, que foi a aprovação daquela diretiva, né, no seio da União Europeia, relacionando as práticas ESG às empresas, né, apertando o cerco. Mas não foi isso que eu pensei diretamente. O que eu pensei foi o seguinte: hoje de manhã, no Brasil, eu conversava com alguns colegas sobre as eleições do Parlamento Europeu no próximo mês de junho, agora de 2024, e o crescimento do extremismo em solo europeu, fruto, por óbvio, né, da crise econômica e etc., mas esses movimentos extremistas, né, tanto faz, direita ou esquerda, não interessa, via de regra são anti-globalização, anti os blocos regionais e etc. E esse crescimento em solo europeu preocupa-me um pouco justamente nas questões relacionadas a ESG, a questões relacionadas ao meio ambiente, pensando só no A ou no E, né, como você já estipulou bem aí para o pessoal que está nos acompanhando, mas a preocupação que eu tenho é como acomodar essa situação se nos próximos anos nós tivermos um aumento exponencial de eurodeputados no Parlamento Europeu que são contrários, né, ao bloco regional, as práticas ESG, de certa maneira, e pior, né, num contexto de inteligência artificial amplamente utilizada, como fica efetivamente a questão ética? Será a mesma ética que hoje nós nos balizamos com a lei da robótica aí que você citou, tangenciou, lembrando de um filme, inclusive, né? Aquele Eu, Robô, que fala logo no início do É, filme, ele lembra as leis, salvo o melhor juízo, eu vou falar besteira aqui, pessoal, me perdoem se acho eu que falar do Will besteira. Smith, né? Will O Smith filme, né? e as leis da robótica, salvo melhor disso, são do Isaac Asimov. Posso estar falando uma grande besteira aqui, eu peço desculpas desde já se eu estiver errado, tá? Mas enfim, e daí eu pergunto, né, se somos nós, seres humanos, que alimentaremos a IA com os padrões éticos a serem observados, nós precisamos ter consciência do que queremos para o mundo em matéria de sustentabilidade, não só ambiental, mas econômica, política, cultural, educacional. Já Mas pensou nisso? o Rui, a gente tem aquela lição clássica que ética também, não na parte essencial, na parte bem básica, aquela parte humanitária, mas a ética, ela varia conforme o tempo, Sim, varia conforme o aspecto geográfico e também com o aspecto religioso, o aspecto de desenvolvimento econômico social. sim, O que eu assim tenho a sensação é que a sustentabilidade hoje em SG ODS não tem viés esquerda ou direita. Isso, na verdade, o SG ele nasce no mundo corporativo. E nasce no mundo corporativo, e eu acredito que, mesmo com variações, continue, porque o SG é um justificador também do negócio. sim, O SG não afasta, como eu disse para você, o lucro. Eu até costumo brincar que quando o pessoal de Chicago, né, com menção ao grande expoente da escola de Chicago, diz que a empresa só deve satisfação ao seu acionista. Eu costumo brincar que hoje em dia eu acho que isso está perfeitamente aplicável e adequado ainda, mas o acionista não quer que o lucro dele seja uma coisa assim, uma esporádica ou temporária. Ele quer, na verdade, todo investidor
prefere que o seu ganho dure o máximo de tempo possível e eles são conscientes de que quando é prolongado não existe lucro máximo em termos de valores, em termos de tempo. Então, prefere-se uma empresa com mais resiliência, mais resistência. Isso implica que a empresa se perdure no tempo, o que Sim, significa que vai se valer da estabilidade. Não estou esvaziando o conceito de ESG nesse sentido, dizendo que é uma máscara do capitalismo. Não, não acho isso. Eu só acho que a empresa precisa durar bem e muito e ser rentável. Você pode ganhar menos em termos de quantidade de resultado num curto espaço de tempo, mas você ganha tanto ou mais no longo prazo. E essa é uma tônica da grande preferência da maioria dos investidores. Por isso que eu entendo que o ESG ele vai sofrer modificações em certas localidades, já há um ataque contra a SG, mas porque também se radicalizou, uma parcela radicalizou muito a SG, querendo excluir a indústria, por exemplo, do combustível fóssil, a indústria sim. da mineração ou até a indústria do armamento. Parece contraditório defender a indústria do armamento, mas o direito à existência muitas vezes implica em você se defender, por exemplo, de um ataque de um outro país. Tá? Ou Não de um vou entrar em movimento nome, terrorista, tá certo. não vou entrar em nomes para a gente não estar em discussão, Uhum, mas após a invasão russa na Ucrânia, mesmo os países mais expoentes em sustentabilidade elevaram o percentual do seu PIB em gastos de defesa, que inclui armamento. sim, Então, há uma parte do movimento que busca sustentabilidade que é muito purista. Também não dá para ser assim. Você quer excluir a indústria do combustível fóssil, mas você, ao ir na sua palestra, você utiliza algum meio de combustível fóssil, ao menos um pedaço que seja. pois. Ah, mas eu uso carro elétrico, mas a bateria também é altamente devastadora e poluidora. Ah, também sou contra a indústria do minério, mas para transmitir o seu celular, está lá, cheio de itens de minérios. Eu uso Então, carro elétrico, mas eu não sei a origem da fonte de energia elétrica que o país precisa me fazer a fornece. transição, não é assim, você sai Sim, excluindo. Lembrando que o ESG, ele tem um ponto muito importante que é de inclusão. Então, é muito melhor você ter essas indústrias discriminadas por muitos que defendem a sustentabilidade dentro do conceito de sustentabilidade, para que possa mostrar seus números e fazer o melhor possível. Mas daí, o Rui, voltando para essa temática, né? Como é que eu incluo uma programação computacional a uhum, ética e os princípios SG-ODS? Bom, os ODS são 17. Então, isto é programável. Então, você aplicar a inteligência artificial, por exemplo, né, quando vai fazer todo o trabalho, você usa um ODS, por exemplo, que está ligado à não discriminação por vários fatores. Então, o IA pode trabalhar nesse sentido. Precisa ser muito mais evoluído, a gente vai ter que desenvolver para diminuir os bias, lembrando que as pré-concepções numa inteligência artificial é inevitável, porque quem está criando é o ser humano, cada um de nós carregamos nossos conceitos e preconceitos. Não tem como fugir disso. Agora eu preciso de balizadores, né? Então, daí eu vou justificar para você como é que o SG e o DS pode ajudar a inteligência artificial. Por outro lado, eu posso dizer para você que o SGODS também não precisa de IA. Mas é aquela velha história. Eu sou não vou dizer viciado, mas um grande amante de Coca-Cola. Posso beber sem esse refrigerante? Posso. Óbvio que eu posso. Mas já que eu experimentei e gosto, vou tomando, né? Uma dosagem decente para agora não afetar minha saúde. Já que a inteligência artificial existe, então a SGODS pode utilizar dessa ferramenta tecnológica para justamente acelerar e também difundir de uma forma maior os conceitos SG e os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Peguei aqui alguns exemplos, né, de como o IA tem o potencial de acelerar esse progresso em direção a muito dos ODS, melhorar o desempenho de SG em diversas maneiras. E aí, naquela linha que eu te coloquei, como o IA vai ajudar a acelerar, no ambiental, por exemplo, o IA pode ser usado para monitorar o meio ambiente, como a gente falou, em tempo Sim, real isso. E o que vai fazer, veja, é um medidor, o que vai fazer depende da gente, ser humano. Por isso que eu sempre falo, a IA não vai sair por aí excluindo o ser humano, é que a gente precisa se adaptar à IA. Então, o mundo vai estar, e já está ficando dividido entre quem opera e se vale da IA e aqueles ficam excluídos. No nosso meio, Rui, ninguém vai poder reclamar de uma exclusão de IA, porque a gente tem acesso a um hardware, um celular, um computador, e tem acesso à internet e as inteligências artificiais, uma boa parte, você não precisa pagar por isso. sim, Agora, o grande problema vai ser o pessoal que não tem acesso nem a hardware, nem a conexão à internet, ou uma educação de tecnologia. Isso vai ser uma batalha, mas o próprio IA vai poder ajudar nisso, tá? Então, eu estava falando para você no ambiental, esse monitoramento em tempo real das mudanças climáticas para otimizar o uso de recursos naturais e prestações e outros fatores como de energia. No social, de novo, eu vou relembrar para você que vai ajudar a identificar também e reduzir essas desigualdades para melhorar a prestação de serviço, saúde e educação e permitir que uma maior inclusão digital. Essa inclusão digital é fundamental. Então, sim. a gente parece fácil que hoje em dia a gente fala, quem não tem um celular com acesso à internet, um Wi-Fi gratuito para acessar. Não é assim a realidade nas regiões, não precisa ir para regiões mais longínquas do Brasil, mesmo na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, nós vamos encontrar muita gente com essa dificuldade. Na governança, para desenvolver mais a governança e os ODS ligados à governança, né? Inteligência artificial serve como uma ferramenta fundamental para melhorar a questão da transparência, a responsabilidade corporativa, né? E fazendo a análise dessas grandes empresas com as métricas do ODS. Então, aquilo que a gente faria a olho nu, a inteligência artificial está lá, de novo, são diagnósticos, não vai ficar alterando nada, né? E no que tange ao ODS, alguns exemplos, tá, ó, saúde, o DS3, sem dúvida nenhuma já está sendo melhorada pela inteligência artificial. Alguns estão com receio, pô, mas eu vou falar com uma inteligência artificial do outro lado, se for dentro do que é parametrizado, aquela parte toda, né? Pode Não há correr. problema. É, Hoje, quando a gente tem problema de conexão na internet ou nos streams, é robô que nos atende e diz assim, ó, desconecte do aparelho, etc., porque aquilo é completamente parametrizado. Aquilo resolve tudo? Claro que não, mas uma boa parte acaba resolvendo, né? Não sei o que acontece, qual é a mágica, quando a gente desconecta o cabo de força, dá um conta até 10, como cada um pode contar mais rápido ou mais atrasado, na média conta até 15. Aí você liga, se não resolver, você vai para uma outra camada de atendimento. Mas aquele atendimento hoje é demorado, a gente reclama. Com a inteligência artificial pode ser mais acelerado ainda. Eu também posso aqui citar para você a IA otimizando o ODS 11 de planejamento urbano e sistemas de transporte. Ou seja, a gente vai ver aí que, no final das contas, eu já adiantei que esses GODS vão fornecer valores, princípios, né? Objetivos para a IA ser bem guiada nesse sentido, e a IA, em troca, vai significar o acelerador do SGODS, o que significa da sustentabilidade em geral. Olha, a gente tem algum tempo ainda, Rui? temos mais alguns minutinhos, Livo, mas Eu você ia trouxe falar uma para você. conclusão magnífica sobre essa temática, que merece ser aprofundada, hein? Assim, eu vou aproveitar e fazer um disclosure, né, uma revelação aqui, que está no artigo, mas os conceitos todos que eu trouxe do que é IA, do que é SG, do que é ODS, no que
ESG ou DS pode ser importante, vitais para o IA, no que IA pode ser vital para ESG ou DS. Por incrível que pareça, isso tudo aqui no artigo já está, tá? A revelação aqui tudo foi perguntado pela própria inteligência artificial. No caso, eu me vali do ChatGPT, a versão mais moderna, né? Aquela que custa US$ 20 ao mês, dá uma celeridade maior e uma curiosidade melhor ainda, mas a versão gratuita é muito boa e os prompts, ou seja, as perguntas feitas à inteligência artificial foram basicamente, 7, tá? Um seria, você sabe o que é SG? 2, o que é ODS? 3, classifique os 17 ODS em cada um dos 3 fatores SG. 4, o que é IA? 5, é recomendável alinhar IA com SG-ODS? 6, IA precisa do SG-ODS? 7, e SG-ODS precisam de IA para serem realizados? Esses foram chamados prompts. Você vê que é o ser humano trabalhando junto. A concepção, a ideia aqui foi do ser humano, meu, do Christian e da Luísa Bugelli. Depois, como trabalhamos para montar, não é que sai pronto. Ainda não está Prove que nesse não. nível, talvez que vá. Mas veja, a gente provocou a própria inteligência artificial com essas indagações, né? Os prompts são indagações. Então, quando alguém dizia lá atrás, na boa literatura, que o segredo está na pergunta, mas que a resposta é importante, mas é consequência, a inteligência artificial, talvez porque criada por ser humano, traz um belo nome chamado prompt. E é isso que a gente procurou fazer aqui nesse diálogo sobre IA, ESG, ODS e a sustentabilidade em geral, né? Li, o que você fez agora não foi uma revelação. Você acabou em alguns segundos, dar uma aula para quem deseja utilizar-se das IAs, seja ChatGPT, Gemini ou outras que existem por aí. E que é muito importante para quem faz investigações, para quem pesquisa. E essa ideia do É, prompt com as perguntas é muito interessante. porque se a gente for assim, por exemplo, se você tem aulas gravadas e quiser transformar em livro, existe uma inteligência artificial com uma curiosidade cada vez mais elevada para transformar aquilo em transcrição, o que, olha só, é novo isso? Não, novo não podemos dizer que é, porque o ser humano faria isso assistindo, ouvindo e transcrevendo. Mas hoje tem inteligência artificial que faz isso de uma forma muito rápida e com grau cada vez mais elevado. Também nas horas de apresentação, não precisa ficar só no PowerPoint, não é abandonar. Uhum. Em programação, chamados developers, os devs, né? Hoje é possível, quem não tem formação nesta área, como eu, você, nós que somos do mundo jurídico, desenvolver apps, por exemplo, conforme nossa necessidade, dá para brincar, entre aspas, bastante com isso, sem saber nada de programação. Para quem era fascinado e ainda é fascinado com smart contracts sobre a plataforma de blockchain, hoje a gente consegue, através da inteligência artificial, até usar menos possível os developers para poder redigir os contratos inteligentes nessa plataforma. Tá, muitas inteligências artificiais. Tem de música, tá? Dá para se divertir bastante. Música para fazer. Olha, tem que ser uma coisa divertida. Usar a inteligência artificial, eu, por exemplo, utilizo, brinco, até começo sempre dando boa tarde, bom dia, e aí, tudo bem? Vamos trabalhar? Ah, isso gera algum efeito positivo? Acho que não, mas faz bem para mim, entendeu? De certa maneira, é uma forma de início de um diálogo, ainda que seja um diálogo consigo mesmo, mas você colocando os prompts para a inteligência artificial direcionar ou apresentar uma série de pontos que sozinho, sem o auxílio dela, você não conseguiria fazê-lo. Ou Lembre-se, demoraria mais o, tempo, né? o artista diante da inteligência artificial é você, sou eu, cada um de nós, cada uma de nós que está lá. Então a gente tem que sentir bem para fazer isso. Mas não comece querendo fazer a pergunta capital e obter a resposta, esse shortcut, esse atalho.
Não funciona assim, pelo menos não ainda. Então é preciso introduzir como se fosse um diálogo. Esqueça que é um diálogo com a inteligência artificial. Veja como é um diálogo eu e o Rui. Assim, Rui, você é familiarizado com a SG? Olha os prompts rolando. Aí você vai falar, sim, sim e tal. O que mais você sabe sobre a SG? E os ODS? E aí, a inteligência artificial vai buscar no banco de dados. O Exato. banco de dados, eu diria para você que aqueles que usam banco de dados mais modernos, mais atualizados, ele tem grau de curiosidade menor. Então, conceitos clássicos estão mais sedimentados. E você vai trabalhando em cima disso como se fosse um diálogo. Isso são os prompts. Você talvez faça 100 perguntas, e dessas 100, 3 ou 4 serão decisivas. Mas para chegar a essas 3, 4, o processo da gente levantar as perguntas, as indagações, nosso processo humano não é um processo de pensar, então preciso levar esse pensamento através de prompts para a inteligência artificial. Ou É seja, isso. até para usar a IA é preciso método ali. Método e conteúdo. Você tem Sim, que continuar próprio, estudando. Agora, próprio. é óbvio que se você não sabe absolutamente nada, você chega num grau mediano com a inteligência artificial extremamente de forma acelerada. Esse é um benefício. Ir além vai depender de você. Está lá na base de dados da inteligência generativa, por exemplo. Como vai estar? E também tem um detalhe, tá? A inteligência artificial mente. Se você faz pesquisa de livro, fica forçando, é por isso que a gente vê lá muitas vezes a Sim, própria inteligência inventa um livro para você. sim. O Christian, que é o coautor desse artigo, me disse que quando você tiver dúvidas, olha só, para fazer uma checagem de um livro, uma referência bibliográfica, um artigo que seja, joga, por exemplo, se for um livro, no Amazon da vida. Se esse livro não for encontrado, você pode voltar para a inteligência e falar assim, de onde você achou o livro? Ele vai dizer, inventei. É isso mesmo. É Porque isso você mesmo. pressionou, pressionou, e ele dá a resposta que você quer. Por isso que você também tem que saber mexer bastante. Tem situações aí que a gente vê no mundo afora de que usaram acordos que não existiam, né? Sim. Isso Aliás, vai ocorrer. há uma história bastante famosa sobre isso, né? Desnecessário tratar aqui, quem sabe num outro bate-papo a gente lembra dela. Lembre-se, é ferramenta ainda. Quem tem que É, dominar somos nós. E quem exato. tem que ser protagonista somos nós, ainda. Li, muitíssimo obrigado. Nosso tempo já se esgotou. A sua participação foi fundamental, nesse dia 30 de abril, porque daqui a pouco estaremos aí online com este bate-papo. Foi fundamental para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão, ESG, do escritório Badarói de Luca, de maneira módica, mas trazendo dentro da linha do social cultura, ampliando assuntos para o pessoal da comunidade jurídica local, regional e mesmo nacional possam refletir sobre cada uma das temáticas que se vinculam direta e indiretamente à ESG. Muitíssimo obrigado e espero que possamos retornar mais vezes para adensar essa temática. Valeu, Li. Gostaria de deixar Obrigado. contigo as palavras finais. Não, eu agradeço bastante. Assim, o meu recado final é muito simples. Não se feche, não tema, não tenha medo do que é SG, ODS, sustentabilidade, não tema o que é inteligência artificial. Quando a gente se fecha, a gente se priva de conhecimento. E aí não vale a pena. Então, a gente tem que, também não pode ficar na libertinagem, né? Mas aí se delicie-se com esses conceitos com o que vem de novo. Não deixe o medo dominar, senão a gente não avança. Obrigado. Pessoal, até o próximo encontro ESG no mês de maio. Li, valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, obrigado.